Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Então, hoje nós vamos conversar sobre por que integrar luz e sombra é essencial para uma vida plena. Alguém sabe? Vamos lá? Esse é um tema muito profundo e transformador, porque ele traz, assim, talvez você já tenha ouvido falar sobre sombras interiores ou luz interior, mas o que que isso significa? O que que isso traz de mudança para a sua vida na realidade? É mais importante como essa integração pode mudar, transformar realmente a sua vida do que qualquer outra pergunta. Se você sente que tem partes de si mesmo que você evita olhar ou evita lidar, e você vai guardando isso dentro de si, tem algumas situações que você evita de ter contato, ou até pessoas mesmo, que você evita ter contato, para não ter que lidar com aquela situação. Você está em busca de alguma coisa que você não quer transpor algum desafio e você evita aquela situação. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você entender, tá? O que que é, por que que você tem essa busca de equilíbrio, de autenticidade. Isso vai se revelando, é um processo. Então, por favor, sai desse automatismo, desse imediatismo de querer tudo na hora, porque é um processo de autodescoberta, de autoconhecimento. Não adianta você querer sair praticando yoga, fazendo os asanas, o pranayama e tudo mais, se você não tem essa jornada de autodescoberta antes. Isso precisa ser trabalhado antes para você entender de uma forma a dimensão, de uma forma assim mais tranquila, para quando você estiver passando pelo processo de desatar os nós. É porque é essa sensação que eu tenho, sabe? Você entender o que está acontecendo aqui dentro. O que está acontecendo aqui dentro? O que está acontecendo aqui no corpo? Isso precisa ser trabalhado antes, esse autoconhecimento. Então, se isso ressoa com você, já vamos começar, mas deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Vamos nessa? Vamos juntos? Então vamos lá. Vamos começar entendendo o que significa luz e sombra. Eu vou recapitular isso aí para quem está chegando nesse vídeo antes do que os outros. E se você não viu os outros vídeos da jornada, entra na playlist da jornada que você pode estar pegando os vídeos anteriores que eu já coloquei aqui no canal, tá bom? Então, a luz representa nossas qualidades, habilidades e virtudes. Tudo o que é visível, reconhecido em nós, são as nossas luzes interiores. É o que sentimos confortável em mostrar para o mundo. Todas as partes boas da gente, tudo que a gente entrega para os outros, para o nosso trabalho, para o mundo inteiro. Já a sombra são os aspectos que a gente tenta esconder ou negar, como medos, inseguranças, traumas, raivas, enfim, tudo que a gente quer jogar para debaixo do tapete, fingir que não existe. Ah, eu vou evitar isso aqui. Ah, não, eu não quero saber disso. Não porque a gente tem medo do mundo, do que vão dizer, mas porque a gente tem medo de nós mesmos, dessas sombras que a gente carrega e a gente não quer ver, tá? Então, esses são aspectos que nem sempre são ruins. Muitas vezes eles são partes importantes da nossa essência, que foram reprimidos por algum motivo, por alguma situação que nós colocamos assim, nossa, isso eu não devo mostrar para o mundo. Isso eu devo deixar aqui escondido, porque não é bom. Ah, isso aqui me falaram que eu não devo aparecer, eu não devo. Entendeu? São coisas que a gente trouxe dentro de forma escondida. Por exemplo, se você cresceu
ouvindo que não deveria ser tão sensível. Você pode ter reprimido a sua vulnerabilidade, que é uma qualidade que, na verdade, é fonte de força e conexão humana. Que se você estiver no lugar certo, você pode usar essa vulnerabilidade com muito bom gosto, com muita assertividade, com muito carinho, com muito amor no que você fizer. E que às vezes, exatamente por causa desses bloqueios, a gente acaba indo parar em lugares que não são, em trabalhos que não são muito bons, sabe? E parece que a vida ela faz isso com a gente. Deus coloca a gente nesses lugares exatamente para a gente ver que tem alguma coisa errada, exatamente para a gente trabalhar as nossas sombras, porque essas sombras, com o tempo, elas se tornam potências quando elas são trabalhadas. A gente só precisa estar no lugar certo. Então, quando nós ignoramos as nossas sombras, ela não desaparece. Pelo contrário, essas sombras elas se manifestam de formas inesperadas. Elas começam a vazar pelos cantos escondidos. É como se fossem em reações exageradas ou explosões de raiva, em padrões repetitivos, procrastinação, relacionamentos tóxicos ou até mesmo sintomas físicos, como ansiedade, tensão muscular, dores pelo corpo, crônicas, aquelas dores que você não sabe por que motivo que você está tendo. Então, aqueles ops, sabe aquela hora que você chama fulano por um nome ou coloca açúcar, sal no café ao invés de açúcar, são os ops. Isso são as sombras se manifestando, mostrando que tem alguma coisa de errado. Por quê? Porque você faz força para esconder as suas sombras. Então elas começam a ficar mais fortes. Por isso que é bom serem trabalhadas. Por outro lado, quando a gente reconhece, acolhe essa sombra, abre um espaço para crescer, para conectar ela, né, na nossa vida trazendo a nossa essência verdadeira à tona, porque a nossa essência, ela é luz e sombras ao mesmo tempo. Então a gente consegue trabalhar isso e trazer luz para essa sombra. A sombra ela deixa de ser um obstáculo e se torna uma aliada no processo de autoconhecimento. E o mais interessante é que, assim, mais importante, na verdade, é que, assim, quando a gente integra luz e sombra, não significa que a gente vai eliminar as sombras, mas sim aceitar, acolher como parte de nós. É como transformar um inimigo em um amigo que nos fortalece. Ela não vai deixar de existir, mas ela pode ser transformada em uma força, em uma potência, e não como um obstáculo, como alguma coisa que suga nossa energia, sabe? Então, o yoga é uma das ferramentas mais poderosas para integrar luz e sombra. Além do yoga, tem as artes em geral. Eu, como arte terapeuta, eu gosto muito do trabalho com mandalas, eu gosto muito do trabalho com dança, porque eu também sou dança terapeuta. São formas de trabalhar essas sombras, porque sempre que uma pessoa tem sombras que ela não aceita, na arte, na dança, no yoga, ela vai travar. Ela vai querer esconder o que ela não conseguiu fazer, ou ela não vai querer fazer para não se colocar frente a frente com a sombra dela. Ou ela não vai querer, na arte, por exemplo, na pintura, ela não vai querer mexer com alguns materiais, sabe? Então, assim, são formas que a gente acaba travando para não entrar em relação com a nossa sombra. É um meio prático mesmo da gente ver as coisas vindo à tona e a gente bloqueando aquele primeiro contato. Por falta de consciência, por falta de autoconhecimento, tá? Então, assim, no yoga, vamos focar no yoga aqui, porque é a ferramenta que eu tive maior experiência de lidar com essas sombras e realmente ver essas experiências trazendo uma forma disso se dissolver.
se dissolver e integrar isso nas luzes, sabe? Então, por isso que eu estou trazendo essa jornada, comentando sobre o yoga com vocês. Então, no yoga a gente observa sem o julgamento. Então, na meditação, é aquele momento em que é você e Deus. Você, ou na oração, eu falo que na oração é a gente falando com Deus. Na meditação é Deus falando com a gente. Então é aquele momento em que você só traz à tona os pensamentos, as emoções reprimidas, se permitindo observar o que você sente, o que você está passando com compaixão, com respeito, com amor, sem julgamento. Então, é aquela forma de, tá, tudo bem, eu tô com raiva. Mas por que eu tô com raiva? O que tá me fazendo sentir essa raiva? Aonde? E aí você busca aquilo e você vai relacionando, se relacionando com aquela sombra. Você vai trazendo aquilo para a consciência. E quando você traz para a consciência, você colocou luz. É muito incrível. Eu vou falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais, né, em como se traz essa luz para as sombras depois, mais para frente, nessa jornada com vocês. Mas é basicamente isso. Então, na meditação, você medita sobre o sentir, você sente que sente. É incrível isso, né? Nos asanas, a gente libera tensões. Então, algumas posturas, como a abertura do coração, aquelas que a gente, né, estica bem assim para trás, elas ajudam a liberar emoções guardadas no corpo inteiro. Então, encontrar um equilíbrio no yoga, em algumas posições, a gente tem que encontrar o equilíbrio também. Muitas, né? Muitas, mesmo em posturas assim, baixado, sentado. Em muitas a gente tem que encontrar o ponto de equilíbrio. Só que o ponto de equilíbrio não é num lugar só no corpo, não é só nos pés, nos braços, não, é no corpo inteiro. E além do equilíbrio, você usa a força no lugar certo. Então, o yoga nos lembra que nós somos um todo. Corpo, mente, espírito. Você tem que silenciar para você conseguir fazer certas posturas. Então, cada parte tem que estar no seu lugar. Cada parte tem que ter o seu valor, né? E a respiração consciente, por exemplo, é um convite para iluminar o que está escondido, para trazer clareza também para o que realmente importa, né? Então, assim, vou dar algumas dicas práticas aqui, alguns exercícios práticos para você conseguir integrar luz e sombra no seu dia a dia, tá bom? Então, se você quer começar a integrar sua luz com a sua sombra, aqui estão algumas práticas que vocês podem estar usando. Por exemplo, o Diário da Sombra. É pesado o nome, mas é muito sério isso, gente. É muito transformador isso. Reserve alguns minutinhos do seu dia, 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto que seja, para escrever sobre as suas emoções e pensamentos que você costuma evitar. Quais são aqueles pensamentos e emoções, aqueles mais feios, tá? Aqueles mais feios que você costuma evitar. Aqueles que você se condena por pensar e sentir. Quais são? E pergunta para você o que eu estou sentindo agora e por quê. São essas duas perguntas. E escreve no seu diário. Só isso. O que você sente e por quê? Responder esse porquê vai te levar para uma viagem tão profunda que com o tempo isso vai ficando mais leve. Porque você está colocando luz, está trazendo para a consciência. Tá bom? As posturas do yoga também, tem algumas posturas que nem a da criança, que é aquela postura que você se ajoelha e estica os braços, você pode no começo abraçar um travesseiro, tá? De joelhos, assim, abraçar um travesseiro agachada, é a postura da criança. E essa postura é uma postura para introspecção,
tá? É uma postura muito boa. Tem a postura do camelo também, que é aquela que vai lá para trás. Depois vocês podem procurar na internet essas posturas. Ela abre bem o coração, tá? E tem meditações guiadas. Inclusive, até me pediram algumas meditações. Eu vou estar criando alguns roteiros de meditação para trazer para vocês aqui no canal, tá bom? Meditações que falem sobre acolhimento, sobre integração de emoções, isso é muito interessante e eu acho que é uma coisa boa para trazer aqui para vocês nessa jornada, tá? Só lembra o seguinte, gente, o objetivo não é se livrar das sombras, mas entender o que ela tem para te ensinar. Viu? Então não esperem que isso suma. Não, elas não vão sumir. Você vai aprender a lidar com isso, a viver junto com isso de forma consciente, de forma leve, usando isso como força, como potência, tá bom? Então, integrar luz e sombra é um processo contínuo, tá? Lembra disso, que cada pequeno passo pode te trazer mais liberdade, mais autenticidade, mais plenitude para sua vida, tá? É como acender uma luz em um quarto escuro. Sabe quando você acende aquele fósforo? Acabou a luz. Você acende o fósforo ou a lanterna do celular. Não é uma luz assim igual que tá, né, no teto, mas é uma iluminação. Ela devagarzinho, ela te revela alguns cantos daquele cômodo, tá? Então, é uma luzinha que você está acendendo no quarto escuro, que de repente você se localiza, tudo começa a fazer sentido naquele ambiente. Então, é basicamente isso que a gente está fazendo nessa jornada, tá bom? Então, se esse conteúdo fez sentido para você até aqui, compartilha com alguém que também está nessa jornada de autoconhecimento, ou está precisando disso, ou está nessa busca igual você, tá? E se você quer aprender mais sobre como o yoga e as artes podem transformar a sua vida, confira os outros vídeos daqui do canal, daqui dessa playlist, tá? Da nossa jornada de autoconhecimento. E muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. A luz e a sombra, elas são partes do que nos torna únicos. Então, não tenta se libertar da sombra, mas integrar ela na sua realidade, na sua essência. Parar de esconder as suas potências, viu? Usar essas potências, usar essas sombras como força, com coragem, com muito amor nessa caminhada que a gente está vindo aqui, mas usa a seu favor, tá joia? Então, até a próxima e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por estarem comigo aqui e a gente se vê. Tchau, tchau.